Fala pessoal, vou fazer agora o vídeo que me pediram para fazer o dia inteiro, sobre a possibilidade do Oscar voltar ao Internacional. Alguns colegas falaram sobre isso hoje, colegas que eu tenho absoluto respeito e que trazem muitas informações, como o Alexandre Ernest, o Lucas Colar. Eu fui atrás de algumas informações também e eu vou trazer para vocês o que realmente está acontecendo e qual é a possibilidade do Oscar voltar ao Internacional. Oscar, ele mesmo, grande Oscar, grande meio armador, que teve uma história muito bonita no Internacional. Vamos nessa então. A primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês, e aí eu já caso com outros casos, com perdão da redundância, por exemplo do Tyson. São situações, assim como do Oscar, do Tyson, jogadores que têm uma vida estabelecida e de bom futebol em mercados que pagam muito mais, são situações em que é absolutamente necessário que existam molas propulsoras, fatores externos que facilitem a saída. Porque os fatores naturais, eles não vão facilitar a saída nunca, no que diz respeito ao contrato e no que diz respeito ao salário. O que eu estou querendo dizer com isso? O Tyson, por exemplo, no meio do ano passado, estou falando do Tyson porque é importante para nós chegar no Oscar. O Tyson, no meio do ano passado, o clube dele recebeu o Shakhtar recebeu uma proposta de 15 milhões de euros do Milan. E eles não venderam. Sabe por quê? Porque eles não precisam de dinheiro. Eles não precisam de dinheiro. Não são como os clubes brasileiros que precisam fazer uma ou duas grandes vendas do ano para ter saúde financeira. Eles não precisam. Então eles não querem se desfazer do jogador. E existe um contrato em andamento. Tá? E o salário é elevado. O salário é absolutamente elevado, tanto do Tyson quanto do Oscar, que eu vou falar mais detidamente depois. No caso do Tyson, o que poderia ser um fator externo para a sua vinda? Além da vontade que ele tem e que o Oscar também tem de retornar ao Internacional, por terem uma identificação com o Inter, coisa e tal. No caso do Tyson, aconteceu um episódio de racismo, né? E a gente pensou, opa, esse pode ser um fator externo para facilitar a saída, mas não foi o suficiente para isso. E agora eu chego no Oscar. Primeiro, em relação a salário. Lembra quando eu disse para vocês que o Oscar recebia 2 milhões de reais por mês? Eu estava enganado. Eu estava enganado e peço perdão a vocês. O Oscar ganha mais de 5 milhões de reais por mês. Esta é a informação. O Oscar ganha mais de 5 milhões de reais por mês. O Oscar está entre os jogadores mais bem remunerados do planeta Terra. Ele tem um dos maiores salários do futebol do mundo jogando no futebol chinês. Tá? Essa é a realidade. O seu clube não tem o menor interesse em se desfazer do jogador no que diz respeito ao futebol dele e ao que ele significa. Primeiro, porque o Oscar joga muito. Segundo, porque não precisa de dinheiro também. Só que existe um fator externo muito significativo que faz com que o Internacional mantenha a esperança e monitore a possibilidade de trazer o Oscar de volta, que se chama coronavírus, que na China tem o foco principal e que simplesmente paralisou as competições por tempo indeterminado. E essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Há a possibilidade do futebol chinês ficar parado para o restante do ano. Há a possibilidade de não termos um retorno efetivo das competições de futebol no país. E aí, não haveria outra possibilidade para os clubes chineses do que simplesmente não se desfazer, mas fazer os seus jogadores jogarem. Tu não pode manter um jogador um ano sem jogar, estando bem fisicamente. Até porque quando tu retomar as tuas ações, esse jogador vai estar completamente sem ritmo, é muito ruim para tudo. Então também seria dos clubes, e aí entra o primeiro fator, que é o clube liberar. O clube poderia liberar o Oscar por conta deste fator. Não por questões financeiras e porque o Inter faria uma proposta que seduziria o clube chinês. Nenhuma possibilidade. Então esta seria uma ideia. O clube ter interesse de liberar para que o cara jogue até o final do ano. E aí o Oscar poderia vir por empréstimo até o final do ano. Empréstimo e qual seria o valor? E especialmente quanto o Oscar ganharia? Bom, se ele está ganhando 5, 6 milhões de reais lá, não imagine o Internacional pagando mais. O Inter não pagaria, em hipótese alguma, mais do que 500 mil reais por mês para o Oscar. Em hipótese alguma, tá? Isso envolveria, em primeiro lugar, o Oscar diminuir a sua pedida salarial. Muito. Em segundo lugar, o clube chinês arcar com parte do salário para que ele venha para cá. Certamente existem outros clubes brasileiros que teriam interesse no Oscar, mas o Oscar já disse que voltando para o Brasil ele gostaria de voltar para o Internacional. Então se ele for liberado para jogar em algum clube até o final do ano, e existe essa possibilidade,
este clube seria o Internacional. O Inter conversa permanentemente com o staff do jogador, está monitorando de forma incisiva essa situação, para o momento em que aparecer a mínima possibilidade, o Inter agarrar e trazer esse jogador para cá. Então, resumidamente, eu diria para vocês, existe uma grande chance do Oscar jogar no Inter neste ano ainda? Não, não é uma grande chance, mas existe uma chance, coisa que eu não dizia para vocês até uma semana atrás, que eu dizia que era inviável. Agora eu digo, existe uma chance, uma possibilidade, quem sabe? Valeu? Te inscreve no canal e vem comigo no WhatsApp, seja membro aqui em cima.